Como Jesus é maravilhoso, né? Quanto mais a gente procura conhecê-lo, mais a gente se alegra, mais a gente se surpreende, mais a gente gosta, né? Ama Jesus. Quando a gente encontra com uma pessoa com quem temos pouca intimidade, mas que desperta aquele desejo de querer ficar perto da pessoa, de querer ser amigo da pessoa, o que a gente procura fazer? A gente procura conhecer melhor, né? Vai conversando, vai procurando saber o que a pessoa gosta, o que não gosta, o que faz, o que não faz, e assim vai criando intimidade. Com Jesus é assim também, só que em um grau de intimidade, de profundidade muito maior, né? Porque Jesus é Deus, é uma coisa muito mais poderosa, muito mais profunda, muito mais acima, né? Do que se fosse uma relação de ser humano para ser humano. Mas Jesus teve muitos amigos e tinha uma relação próxima de intimidade com todos eles. Nós sabemos por todas as histórias, né, na Bíblia que Jesus era muito amigo dessas pessoas. Mas ele tratava todas as pessoas com a mesma misericórdia, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com a mesma dedicação, com a mesma piedade, né? Ele tratava todo mundo com a mesma igualdade. Ele nos ensinou como devemos tratar e cuidar de todas as pessoas que encontramos pelo caminho. Porque Jesus ia caminhando e ia encontrando com as pessoas, e ele tratava todo mundo com misericórdia. Não somente os amigos, mas todos aqueles que o representam. Quem que o representa? Todos aqueles que são pequenos, humildes, desprestigiados, excluídos, esses os representam. Ele mesmo disse que o que fizerdes ao menor dentre os meus, é a mim que o fazeis. Então, se você faz alguma coisa por esses que estão aí na rua, ou por alguém que nem está na rua, mas que precisa da misericórdia divina, você está fazendo por Jesus. Hoje nós vamos conhecer esse lado humano, amigo, carinhoso, misericordioso, generoso e gentil de Jesus. Acompanhando o livro Princípios da Intimidade com Maria Santíssima, nós vamos buscar o que os santos doutores e os teólogos falaram de Jesus no próximo. Como vivemos com outros homens, nos quais o Salvador vive igualmente como vive em nós, vive neles e do mesmo jeito que vive em nós, devemos necessariamente estudar o contato dessas vidas em nós e a nossa vida nos outros. A gente precisa estudar essa relação que nós temos com as outras pessoas e elas com a gente, para a gente entender melhor como que é esse encontro com Jesus. Porque se Jesus está naquela pessoa, eu vou me encontrar com ela, né? Com Jesus. Não somos feitos para estar concentrados em nós mesmos. A gente não vive numa ilhazinha que só tem nós ali, né? É necessário que a nossa vida irradie, espalhe-se sobre os nossos irmãos. Que a nossa vida se una à vida deles, para formar com eles um grande corpo místico do Redentor. Com Jesus nós formamos um corpo místico, ele é a cabeça e cada um de nós é um membro, né? Então, para que o corpo todo funcione, todo mundo tem que fazer a sua parte. Lembra que eu falei outro dia que Deus tem um propósito para a vida de cada um, e se você não cumprir aquilo que é para você fazer, ninguém mais vai fazer. Então, nós temos que saber, entender a nossa função dentro desse corpo, para que a gente possa desempenhar e não prejudicar o resto do corpo. Em consideração da vida de Jesus em nós, é um estímulo inefável para a virtude e o amor. A consideração da vida de Jesus nos outros é um motivo sem igual de caridade para com eles, como também de benignidade, de doçura e de perdão. Não basta considerar somente o nosso lugar, o nosso papel nesse imenso organismo, esse corpo místico. É necessário também conhecer as nossas relações com os demais membros, nossa influência sobre eles e a ação deles sobre nós, para manter a ordem estabelecida pelo Criador
e nunca nos afastarmos da função que nos foi conferida. Foi o que eu acabei de falar. Cada membro desse corpo tem uma função, só aquele membro que faz aquela função, se ele não fizer, o resto do corpo sofre. Nós sabemos que Jesus vive no próximo como ele vive em nós também. Sabemos que Jesus quer ser honrado em todas as suas manifestações. E quanto mais viva for essa manifestação, tanto mais ela terá relações estreitas e íntimas com a sua adorável pessoa. E também muito mais profunda deve ser a honra com que não lhe tributamos. Já que todos nós temos Jesus em nós, né? Nós somos Jesus, quanto mais nós nos conhecermos e mais nós nos respeitarmos e nós nos ajudarmos, maior vai ser a alegria de Jesus. Mais completa essa alegria de Jesus. É necessário que a todo preço nós saibamos distinguir Jesus na multidão. É necessário saber descobrir o doce e amável Jesus sob o invólucro grosseiro e repugnante com os quais se cobre nas pessoas de suas criaturas. Às vezes a gente olha para aquela pessoa na rua, que está lá na calçada suja, fedendo, né, toda sem dignidade nenhuma, pedindo, implorando coisas para as pessoas, e a gente não vê Jesus naquela pessoa. A gente vê só em volta, né? o que a gente está vendo, mas a gente não vê que Jesus está nela. E é esse exercício que a gente tem que fazer para poder entender que, do mesmo jeito que Jesus quer que a gente veja ele naquela criatura, também ele quer que todos os outros vejam Jesus em nós, né? A base de toda caridade cristã é saber ver a pessoa de Jesus no próximo. Não é mais o homem que amamos, mas é Deus no homem. É Deus sobre qualquer aspecto que se apresente, sempre igualmente amante e amável. Não é amar o próximo em Deus, é o contrário, mas é amar Deus no próximo, que não é a mesma coisa. Não adianta nada você ficar falando que eu te amo, meu Deus, e olhar para o próximo e ter repugnância dele. Porque aquela criatura repugnante é Deus também. Quando vemos o próximo criado à imagem e semelhança de Deus, não deveríamos ver como ele se parece com o Criador? A gente não deveria olhar para aquela pessoa repugnante que está lá no chão e perceber como que ele se parece com Deus, com o Criador, aquela pessoa que o criou? Sim, mas não por causa do amor dela, não por causa do amor daquela pessoa, pois não sabemos se ela em si mesma é digna de amor ou não. A gente não sabe se ela é digna de receber o nosso amor, de dar amor, de nada. Mas por amor de Deus, porque a fez a sua imagem e semelhança de quem ela é e a quem ela pertence. Porque o divino amor não somente ordena diversas vezes amar o próximo. Jesus toda hora fala que tem que amar o próximo, mas ele mesmo o produz e alimenta. Porque o amor sagrado do homem para com o homem é a verdadeira imagem do amor deste homem para com Deus. Então, quando você ama o homem, você está amando a Deus. Papa Francisco, no dia 5 de maio de 2024, antes da oração do Regina Coeli, na Praça São Pedro, refletiu junto com os fiéis sobre a essência e a veracidade da amizade. O Santo Padre explicou que a amizade não é só estar ao lado de alguém quando ele está certo, quando ele está bem, quando ele está no seu melhor momento, mas sim corrigir quando o amigo erra e ajudar a levantá-lo quando ele cai. Então, amigo é aquele que não está só nas horas boas, né? Está nas horas ruins também. Ao refletir sobre Jesus e seus apóstolos, o Papa explicou que uma relação precisa de amizade. Não basta ser servo de Deus. Se você não confia nele por inteiro, não enxerga como amigo.
O próprio Jesus disse, já não vos chamo de servo, de escravo, né? Mas sim amigos. O próprio Jesus falou isso. O Papa reafirmou que Jesus quer ser nosso amigo. E é preciso que cada pessoa enxergue Jesus dessa maneira, como amigo. Abre aspas. Que rosto o Senhor tem para mim? Agora nós vamos ouvir algumas perguntinhas, tá bom? Que rosto o Senhor tem para mim? Como que é o rosto de Jesus para mim? O rosto de um amigo ou o rosto de um estranho? Eu me sinto amado por Jesus como uma pessoa querida? Eu sinto que Jesus me ama, eu sinto o amor de Jesus por mim? Qual é o rosto de Jesus que eu testemunho para os outros, especialmente para aqueles que precisam de perdão, de misericórdia? Quando as pessoas olham para mim, que tipo de rosto que elas veem? A campanha da Fraternidade de 2024 trouxe a reflexão sobre a amizade social. Quem participa ativamente da igreja sabe que o ano inteiro a gente falou sobre a amizade social. Foram muitas campanhas, muitas palestras, muitas coisas, muitas atitudes relacionadas a essa campanha. Foi promovida exaustivamente pelo Papa Francisco e toda a igreja. A pergunta é a seguinte: qual é o paradigma da amizade social? São as boas obras, né? Palavras sem obras não é palavra. As palavras edificantes, a valorização da vida, a humildade, a amorosidade, a empatia e tudo que agrada a Deus. Está presente em nós todos os gestos e ações que representam a vontade de Deus. Essa dimensão sacramental da amizade e aliança de amor só se faz com respeito, bondade, inclusão verdadeira, né? Aquela inclusão do papel que não acontece de verdade. Cuidado e nas relações sinceras. Era assim que Jesus fazia ao ir ao encontro das pessoas no seu tempo. Jesus não ficava lá parado, sentado, esperando as pessoas procurarem por ele. Apesar de que as pessoas procuravam. Mas ele ia ao encontro das pessoas para saber o que elas estavam precisando. Com o coração e a consciência da sua missão, ele enfrentava os conflitos da sua época por causa do reino. Foi dessa forma que Jesus nos ensinou a sermos amigos. Bom, como eu disse, no primeiro dia da semana, falar sobre Jesus é algo muito profundo. Por isso, eu peço que vocês retornem ao início do vídeo, procurem verificar se entenderam tudo, principalmente as perguntas que foram feitas. Não deixe acumular dúvidas para amanhã e para a semana que vem, o dia da consagração, porque essas dúvidas vão atrapalhar o seu crescimento, o seu desenvolvimento espiritual, tá bom? Eu não falei nenhuma vez das orações, apesar de que eu deixei aqui na descrição, eu não falei sobre elas. São várias orações, né? São 3 ladainhas, Ave Maria e Stella, e a oração da página do número 67 do livro. Aqui é o número 67. Mãe Santa. Devoção a Santo Agostinho, que fez essa oração. Tá bom? Está aqui no número 67. E aí, essas orações, elas vão demorar um pouquinho mais. Pelo que eu tenho feito todo dia, está durando quase meia hora. Então, quando você for fazer essas orações, se programe para ficar tranquilo, dedicar meia hora para você fazer essas orações. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não tenho paciência para ficar meia hora rezando. Se você não tem esse tempinho, meia hora, para dedicar a Jesus, que hoje, essa semana, é a ladainha do Santo Nome de Jesus, tudo de Jesus. Se você não tem esse tempinho, meia horinha só no dia, para rezar, como que vai ser o resto? Como vai ser o resto do seu tempo? Então, aproveita a oportunidade,
faz esse sacrifício, mesmo que seja sacrificante, mesmo que você tenha que acordar de madrugada ou dormir mais tarde, ou deixar de fazer alguma coisa para rezar, reza, não deixa de rezar. Ah, não vou poder fazer, aí eu vou deixar de consagrar? Não. Você vai consagrar, do mesmo jeito. O que eu sempre falo é que você tem que pensar assim, o meu assunto é entre eu e Deus. Eu não devo satisfação para ninguém. Eu não preciso falar para você se eu vou rezar, se eu não vou rezar, se eu fiz, se eu não fiz aquilo. O papo é entre você e Jesus, você e Maria, você e Deus, tá? Então é você que vai saber o que você está fazendo da sua vida e do seu tempo, tá bom? E eu espero sinceramente que você esteja aproveitando bastante, enriquecendo bastante a sua alma, para você poder ficar cada vez mais pertinho de Jesus, tá bom? Amanhã nós vamos falar sobre um outro assunto bastante interessante também. Vocês vão gostar. Até amanhã.